Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. Amém? E quando ele falava Jesus, acontecia algo. Se uma só palavra dele, acontecia algo. E quando você louva, acontece algo. Já notou isso? Quando você começa a louvar de todo o coração, o que acontece? Você começa a sair da atmosfera da terra. Você se sente elevado. Deus vai te levantando, vai te colocando em níveis espirituais. Quanto mais profundo e mais for consagrada a nossa adoração, mais a gente vai fazendo uma mudança de ares. Os ares aqui mudam. Eu sei que não é fácil, mas o louvor é uma ferramenta poderosa para fazer essa mudança de ares, para tramitar do natural, que nós estamos olhando constantemente, vendo tantas impossibilidades, tantas incapacidades nossas. Uma mudança de atmosfera espiritual. E a palavra é igual. A palavra que sai da boca de Yeshua, né, é igual. Ela produz poder, produz cura, ela multiplica peixes, ela abre os céus. E essa palavra, amado, ela precisa estar aonde? Em nossos corações. E até em nossas bocas. Em nossas bocas. Porque se você for cheio do Espírito Santo, aonde você vai chegar, sabe aonde? É como Jesus falou, basta o discípulo ser como é parecido. É como fosse comparado. Não adianta você querer ser mais do que isso, porque nem precisa, nem pode. Mas se você for como o mestre, e sua palavra sair com pressão do Espírito, para você declarar, seja curado, seja vitorioso. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão parar para ouvir e vão se converter. Amém? Isso é algo tremendo, que nós como igreja precisamos falar. Mas ontem a gente falou sobre isso. Hoje, nós queremos falar sobre, na verdade, a Paraxá está, que no ciclo passado das Paraxás estava em uma só passagem, tanto Balaque, a Paraxá de Balaque como a de Pinhas, estavam em um só, né? Num só momento. Era uma paraxote, na verdade, né? Era uma paraxote, tinha duas paraxás, agora foi dividido. Mas, essa de Balaque, ela vai até 25:9, número 25:9. Mas, olhando o texto e vendo a necessidade da igreja, eu entendi que também era importante falarmos sobre do 10 até o 10. E diz assim, então disse o Senhor a Moisés, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi tomado de zelo por mim no meio deles. Foi tomado por mim no meio deles. Por isso, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, diz, dou-lhe a minha aliança de paz. Ele é a sua semente. Depois dele, terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porque foi zeloso pela honra de Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Outra versão, deixa eu ver se aqui, olha, veja bem. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles. Zelou o meu zelo. Aqui, meu amado, você veja a situação.
E há uma semelhança com o que acontece com a igreja hoje. Né? Porque Israel havia parado um tempo em Sitim. E quando a gente para um tempo em algum lugar e a gente deixa Deus fora desse lugar, fica muito ruim. Porque começa a se pensar e se fazer coisas que já não são mais coisas de Deus. Né? E foi um momento que o inimigo aproveitou para entrar ali e fazer uma bagunça. Né? Eu fico imaginando a igreja hoje, como também se ela parar de orar, se a igreja parar de louvar, se parar de procurar se aprofundar nesta mina que é a palavra do Senhor, ela também está sujeita a deixar penetrar algumas coisas que não vão ser boas para a igreja. Isso está acontecendo hoje? Não é? Não é verdade? Está acontecendo hoje. Ó. Enquanto Israel se demorava em Sitim, a palavra demorava é muito sutil, né? Demorava, você pode demorar em algum lugar, mas você não necessariamente demora, mas fica sem buscar o Senhor. Você pode demorar no seu emprego, ficar lá se envolvendo com as coisas dos seus colegas de trabalho. Mas se você parar de orar, daqui a pouco aquela influência dos seus colegas começa a contaminar. Amém? Começa a entrar. Os cuidados deles. No meu trabalho, meus amados, desculpe assim a ilustração ou falar de meu trabalho, eu tinha assim, uns 4 colegas que tinham uma experiência de sair do corpo. Quem já ouviu falar disso? Eles saíam do corpo, eles falavam, faziam experiências e demais. E eles faziam discípulos em cima disso. Um que não fazia, passou a fazer. E eles falavam aquilo como sendo uma experiência, sabe como? De uma realização, sabe, espiritual, do lado do inimigo. Entende como é que é? Então, essas influências, eu entendia isso. Porque eu queria dizer para vocês que outrora eu fui Rosa Cruz. E como Rosa Cruz, esotérico, místico, a gente fazia alguns trabalhos para também aprender a desprender do corpo. Algumas técnicas, sabe? Então essas coisas, amados, são coisas que a gente, quando ouve essas coisas, esses movimentos, essas coisas que o inimigo quer colocar para entrar na nossa vida e transtornar a nossa vida, você tem que ter a capacidade de saber resistir. Você tem que ter a capacidade de ter um entendimento que essas coisas não podem trazer, sabe, deslumbre. Olha que bacana. É muito fácil, muito sutil. Quando você para de buscar o Senhor e começa a se encantar com as coisas que o inimigo começa a oferecer. Por isso que a igreja vai, sabe como a igreja vai perdendo essa capacidade de oração e de transformação do mundo, porque ela para de orar. Vai para o trabalho, começa a trabalhar e começa a almoçar com os colegas, escutar piada, né? Fazer uma coisa, fazer outra. Aí vai para uma festa aqui, uma festa ali. Então isso é um perigo. E foi o que aconteceu com Israel, aqui em Sitim. Israel se demorava em Sitim. E o povo, olha o que aconteceu, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moab. Isso foi uma estratégia de Balaão. Uma estratégia, amados. O inimigo usou, já que ele não conseguiu profetizar contra Israel, só abençoando Israel, mas ele tinha uns olhos gananciosos, ele queria alcançar algum benefício. Então o que ele faz? Ele dá um conselho para Balaque, né? Pega as suas mulheres e leva lá e prostitui com os homens. E os homens, depois de prostituídos, eles vão aceitar fazer oferendas aos deuses deles. E aconteceu também com Salomão isso. Não é verdade, amado? Aconteceu. Essa corrupção que vem através da prostituição. E, né, eu acho interessante porque nós não somos um povo assim, vamos dizer assim,
sabe, farisaico. O evangelho não é farisaísmo, né? O evangelho não o evangelho é o poder de Deus, né? Nós não somos bitolados, dizem que nós somos bitolados, mas nós não somos bitolados, nós não somos limitados, nós não somos fariseus no sentido que o povo aí fora dá de que você só conhece Bíblia. Não é verdade. Nós somos um povo sábio, porque o que nós temos é o espírito de sabedoria do Senhor, que vem do alto. Uma só palavra que Deus dá através da sua sabedoria sobre nossas vidas. Coisas acontecem. Amém? Você lembra de Paulo sendo levado para Roma? Né? O barco já estava ali, as pessoas sem comer há 15 dias. Todos iam morrer. Paulo falou, olha, o anjo do Deus ao qual eu sirvo, esta noite veio e falou comigo. Mudou tudo. Não era muita gente, não. Eram 300 e poucas pessoas. E aquelas pessoas iriam todos perecer. E Paulo fala, olha, você já tem 15 dias que vocês não comem nada. Mas vocês comam alguma coisa, porque nenhum de vocês morrerão, porque o Deus Altíssimo me deu todos de vocês com vida. E eles tentaram bater, sabe aqui, o batel? O batel é como se fosse um barquinho, né? uma canoa, que eles iam arriar, alguns tentaram arriar, né? E disse, se vocês descerem nesse batel, vocês vão morrer também. E ele foi cortar o batel, deixou, e o barco que eles estavam foi sendo empurrado para a praia até que encalhou. E ali Deus deu a vitória. Entende? O poder de Deus é assim que age. Eu acho interessante também, amados, que diz muito, muito rapidamente, a palavra diz assim, que houve uma praga que começou a ser deflagrada no meio do povo. E começou a matar. E matou, se eu não me engano, 24 mil. Que praga era essa? Alguém falou, explicou para a gente? Não surge uma pergunta? Que praga era essa? Que praga é essa? Deus é um Deus que Ele pode trazer praga para aqueles que desobedecem? Não é terrível isso? Está certo, Ele trouxe para o Egito. Mas o Egito é o inimigo de Israel. Mas trazer para o próprio Israel a praga? Mas não se sabe qual praga era. Mas Deus, assim como Deus trouxe, quando o zelo se cumpriu na vida de Israel, a praga se extinguiu. E acontece aquilo que foi dito. Pinhas desviou minha ira por ser tão zeloso como eu. Isso foi o meu entendimento, colocando um pouco mais amaciado aquilo que a Bíblia está falando. Pois zelou o meu zelo no meio deles. Imagina isso. Imagina você fazer o zelo de Deus e Deus falar assim, era isso mesmo que eu queria que fosse feito. Imagine o profeta profetizando e falando exatamente com a boca de Deus, trazendo o céu à terra. Isso é muito profundo. Não é verdade? É como, o que nós podemos fazer para trazer o zelo de Deus sobre nossas vidas? E dizer, não toque nele. Não toque na minha congregação. Entende? Eu obedeci o mandamento. Eu obedeci a lei do Senhor. Isso eu avaliando bem a necessidade da congregação da igreja. Quando o Rafael falou comigo, Lúcio, você traz a palavra. Eu estava meditando sobre essa questão do zelo. Porque o zelo agrada a Deus. Mas o zelo de Deus, né? Porque tem muita gente que tem o conceito, mas eu estou fazendo, o meu zelo é bom. Israel também estava praticando zelo bom. Ele estava dizendo que era, né? Eu cuido eu estou praticando a lei, mas só que na verdade não matarás. Matava, né?
não mentirás. E você sabe que falando sobre a questão da lei, Êxodo 20, fala assim, começa a dizer assim, né? Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem e semelhança do que há no céu, na terra, nem debaixo da terra e nem nas águas. E não se dobrarás a eles. E qual é depois disso? Porque eu, o Senhor, sou Deus. Ei, Jesus. Ei, Senhor, eu sou Deus zeloso. Olha que mistério, amado. Eu sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração. Imagina isso. Às vezes a gente não sabe, mas tem coisas que são inerentes ainda àquilo que nossos pais fizeram. Terceira e quarta geração. Você pode imaginar que é isso, que poder é esse, que santidade é esse, que grandeza é essa? De alguém que é capaz de visitar a minha vida por coisas que ainda estavam acontecendo com meus antepassados. Terceira e quarta. Mas abençoou até 1000 gerações. 1000 gerações. Tem que ser zeloso. É necessariamente importante você ter alguém tão zeloso que vai abençoar a sua vida até 1000 gerações. Todo mundo quer, né? Mas ele é zeloso para o bem. Mas também. Por quê? Por causa da justiça dele. Porque ele é justo. E se ele é justo, meu amado, não tem como. Então, meu amado, eu, lendo esse texto, estudando esse texto, concluí que o que Balaão estava fazendo é uma iniquidade. Iniquidade. E iniquidade só pratica quem é o quê? Iníquo. É dura essa palavra? Não é a palavra dura essa? Balaão era iníquo. Quem pratica, né? Quem pratica iniquidade é um iníquo. E não tem parte com Deus. Certo que o dom é irretratável, irreconciliável. Né? Deus um dia deu. Sabe lá qual era a obra que Deus tinha com Balaão? Ali no meio daquele povo dos Moabitas. Sabe lá qual era a obra? Aí devia de ser uma obra muito maravilhosa, poderosa, porque o que ele fez, o dom é irretratável. Deus deu o dom a Balaão, ele tinha o dom. Só que usava sem zelo de Deus. E iníquo é quem pratica iniquidade. Ele estava sendo iníquo. Né? E iniquidade é o quê? É transgressão de mandamento, da lei, né? Mas eu também aprendi um negócio, orando ao Senhor, que quando a pessoa pega uma verdade, olha só, olha a ilustração que Balaão nos dá. Quando você, por um motivo qualquer, o dele foi de ganância, né? Quando você pega e você recebe um dom, recebe uma bênção, recebe uma verdade, e você pega aquela verdade para trazer algum benefício próprio, você vai dar um jeitinho. Não é bem assim. É quase isso, viu, irmã Lúcia? É quase isso. Mas não chega a ser tanto. Houve um exagero. Então isso aí, meu amado, você está transtornando a verdade. Você entende? Transtornando. É como se você tivesse que botar um sal num pão. E você coloca o sal no pão, está fazendo a massa do pão, coloca um salzinho aí para dar um paladar. Você sabe que sem sal vai ficar difícil. Mas ao invés de você botar um pouquinho de sal, você bota mais sal. Você dobra a quantidade. Aí você fez desandar. Era uma lei. Mas você fez desandar aquela lei. E você estragou. Você entende? Foi o que aconteceu com Balaão. Balaão começou a dar sentido ao dinheiro. Né? E o fim dele
conforme diz em Números 31, 1, a mão de Deus pesou sobre ele. 31, 8, diz assim: mataram mais, além dos que foram mortos, os reis dos Midianitas, a Eve, e a Requém, e a Zur, e a Ur, e a Reba. 5 reis dos Midianitas, e também, porque o salário do pecado é a iniquidade. Se você conhece aquilo que é certo diante do Senhor, você vai ser zeloso e vai ser abençoado. Vai ser abençoado. Se você não tem certeza do que está fazendo, não faz. Vai consultar o Senhor. Isso eu falo para nós. É para nós. Né? Porque se a gente está parado num momento da vida, a gente acha que está parado, por que está parado? Porque está faltando alguma coisa a ser completada. E o Senhor pode completar essa coisa dando sabedoria. E você ganha tempo. Sabe, é uma oportunidade que você tem de estar parado muitas vezes, significa que você não deve desperdiçar o tempo que você está tendo. Mas que você tem que voltar e buscar o Senhor, ver qual é a vontade do Senhor, buscar ser um filho, um servo, sujeito à sua vontade, se aproximar mais dele. Porque amanhã ou depois da manhã, a coisa pode ser diferente. Mas de uma forma ou de outra você teve ganho. Porque você foi zeloso com o tempo que Deus te deu. Amém? Isso é mais. E ali, em Números 31, fala também interessante, que Moisés disse: deixaste vir todas as mulheres? Eles tinham deixado vir as mulheres. As mulheres, naturalmente, os soldados ficaram bem animados, né? Olhando para aquelas mulheres bonitas, talvez algumas até tivessem tido um relacionamento com eles, né? Então, eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Terrível, né? Terrível. Mas, voltando aqui ao início dessa mensagem, eu botei assim, ó: vivemos no meio de uma sociedade desfocada da verdade. Não é verdade? Você está aqui, está guardado, está abençoado, está ouvindo a palavra, cada dia o Senhor tem trazido cada Shabat, a palavra do Senhor, o estudo da lei, não é verdade? Mas a sociedade nossa está corrompida. É difícil falar? É cruel, é difícil. Porque aqueles que não têm a verdade, não têm a consistência de que a palavra de Deus é a verdade, para nos orientar em todas as situações, e seguir o modelo deles, nós estamos sujeitos a falsear, né? Então, numa sociedade constantemente enganada pelo diabo, vemos isto nesta paraxá, e isto não mudou. E não é diferente na sociedade em que Pinéias vivia. O texto bíblico desta paraxá não oculta o pecado do homem. Ela não oculta o resultado do pecado. Antes mostra a solução que agradou a Deus. O zelo de Finéias de ser fiel aos mandamentos e o de reviver agradou a Deus. Foi fundamental no seu posicionamento. E nos faz lembrar o Salmo 37, versículo 4, que diz: deleita-te, tenha regozijo. Ele te considerará os desejos do teu coração. Que maravilha, né? E isso, meu amado, nos remete para Yeshua HaMashiach. O zelo da tua casa. E não foi o que aconteceu? Né? Jesus mostra o zelo agradável de Yud Rebaviver. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês também. Um dia desse, eu fiquei aborrecido com uma coisa. Porque eu vi que alguém estava, não é da congregação não, é lá da minha família. Alguém estava transgredindo alguma coisa. Alguém estava dando ouvido
aqui uma mãe de santo falava. Deus mostrou um negócio para a gente, foi falado para a pessoa, e a pessoa foi consultar. Ô, mãe de santo, a senhora sabe, eu estou vendo mãe de santo porque é o nome cristão, não que eu dê, tá? Para ficar gravado isso, tá bom? Aí foi perguntar para a mulher o que ela achava disso, daquilo, de coisas espirituais. Eu fiquei indignado, meu amor. Eu fiquei aborrecido. Meu Deus, depois de conhecer a verdade, a pessoa vai falar uma coisa dessa, perguntar para os demônios. Fiquei muito aborrecido, meu irmão. Eu fiquei transtornado em ouvir aquilo. O Senhor, por misericórdia, por bondade, Ele falou assim, Salmo 45, versículo 7, para você. Eu não tinha capacidade de saber. Você sabe o que está no Salmo 45, versículo 7? De cor assim? Nem eu sabia. E diz assim, ó, amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, 45, versículo 7. Que Deus de amor é esse, amor? Que Deus é esse? Salmo 45. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Tudo que é transtornado, tudo que é mudado, toda a verdade corrompida. Todo princípio de ação que não está debaixo da ordenança do mandamento de Deus. Por isso, Deus, o teu Elohim, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Meu Deus, onde é que a gente vai parar numa hora dessa? Meu Deus, misericórdia. E você sabe de uma coisa? Hebreus 1,9. O que diz? Hebreus 1,9 vai falar. Está achando aí? Doutor? Tá? Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. O teu Deus te ungiu com óleo de alegria. O autor de Hebreus usou o mesmo texto para falar. Isso aí, meu amado, é muito precioso. Porque basta uma só palavra que desça do céu para você quando você está angustiado, quando você está triste, quando você está debilitado, quando você está aborrecido. Porque nós somos facilmente debilitados. Né? Se a gente não criar força interior, revestimento no Senhor, se nós não tivermos estrutura e estatura espiritual, por qualquer momento você se aborrece, mas sabe que Deus está junto contigo, se você é fiel. Se você é fiel, se você busca o caminho da verdade. Né? E Jesus foi esse caminho da verdade para nós. Ele é, na verdade, né? Em João 5,30, ele diz assim, ó, a palavra, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Porque não julgo, não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Isso é muito forte, né? Eu busco a vontade. Mas Jesus, você não está com fome? Lembra de João 4? Jesus, você não está com fome? Jesus estava ocupado, falando com aquela mulher que tinha 4, 5 maridos e aquele que estava com ela não era dela. E não é possível, eles disseram, os discípulos, ele deve ter, alguém trouxe comida para ele. Mas ele diz claramente, a minha fome, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Amém? É o que trazia gozo. É o que trazia, sabe como? Era o zelo de Deus se cumprindo na vida dele. Acima do que comer. A gente precisa disso também. Ah, mas você vai dizer assim, não pode. Você vai dizer, meu irmão, mas eu sou de sangue.
eu tenho osso, eu tenho sede. Mas a gente estava conversando ontem sobre isso. 40 dias Moisés ficou na presença do Senhor e não teve nem fome, nem sede, e não tem nenhuma necessidade, porque o Senhor supre todas as necessidades. Porque, conforme nós meditamos ontem, a palavra do Senhor levanta a gente dessa atmosfera corrompida e que quer corromper a gente também, né? Levanta, você tem fome porque você luta. Até quando a gente tem uma febre, o nosso corpo está lutando, tentando, né, vencer aquilo ali. É uma luta, a gente vai ficando mais velho, para lutar é mais difícil. Quando é mais jovem é mais fácil. Mas é uma luta, não é verdade? Porque nós estamos numa atmosfera assim de luta, de batalha. Amém? E isso não pode nem por isso desmerecer o seu zelo pela presença do Senhor. Amém? E é isso. Quão grande era o desvio? Olha só, quão grande era o desvio da palavra naquele tempo que se vivia ali Jesus, por exemplo, que é o nosso mestre, né? Aí se você abrir em Lucas 23, algumas coisas que a palavra fala, às vezes a gente passa por cima, né? Essa aqui sobressaiu aos meus olhos. 23, 43 até o 48. Vamos ler para você entender o ambiente que se vivia e aquilo que acontecia. Diz assim: e disse-lhe Jesus: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o céu, o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E a palavra do centurião, vendo que tinha acontecido, deu glória a Deus. Olha, centurião. Não foi nenhum sacerdote, não foi nenhum príncipe do sinédrio. Não foi. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Versículo 48. E toda a multidão que se ajuntara a este o quê? Aquilo era um espetáculo? Aquilo era um circo? Um circo? Aquilo era um teatro? Aquilo era um jogo de futebol? Não é é muita dispersão. É muita dispersão de mente e de coração, meu amado. É um espetáculo. Eu fiquei... Você já tinha prestado atenção? Juntar a este espetáculo. Pô, será que eu vou ter que ir lá tentar na Pechita, algum campo, para ver se realmente a palavra que está lá é um espetáculo. Porque espetáculo para a gente não existe. Existe uma obra profética, né? Profética, redentora, da vinda do Filho de Deus. E foi tratado como espetáculo. Mas ele estava acostumado com isso, mano. Diz a Bíblia que houve um momento que houve uma rebelião lá, se levantou um homem, eu acho que é Atos que fala isso, e que foram crucificados 10 mil. 10 mil crucificados nas vias principais. Para que todos vivessem um sofrimento e o que acontecia com quem se revoltava contra Roma. Então estava acostumado a isso, estava acostumado. O Coliseu era um espetáculo. Não importava as pessoas serem devoradas, um leão arrancando a cabeça na frente dos filhos. Isso era espetáculo. E o povo, quando via esses espetáculos, o povo batia palma. Sabe como? Batia palma. Ei, mata mesmo. Pagava para ver. Eu não sei se é muito diferente quando a gente vê hoje uma luta, né? Não é verdade? Quando a gente para ver uma luta na televisão, um boxe, né? Um cara machucando o outro, começa a sair sangue, né? E corta a cabeça e faz aquilo.
né? Quando a gente para ver um acidente, né? Meu irmão, o futebol também, quando machuca um outro aí, eu não sei se é muito diferente, mas a verdade é que existe uma violência plantada nessa sociedade. E que nós, às vezes, ficamos pensando que algumas coisas que se faz são diferenciadas, sabe? Ah, o que é diferenciado? Diferenciado é alguma coisa, uma coisa que sai da minha calmaria, das minhas emoções, e parte para alguma coisa que me desperta atenção. E, às vezes, a gente vai até para um campo que não é. A gente vai ver uma novela, muitas vezes, e é uma novela que tem traição ali, e a gente olhando, pô, uma traição, caramba, com quem será que traiu? Né? Ou quem torce futebol, né? Que se empolga ali e fica envolvido, fica, eu vou dizer agora, apaixonado por um time. A pessoa não gosta de falar paixão porque é forte e é passageiro, mas muita gente tem paixão por um jogo, que na verdade é um espetáculo também. Não é que você jogar bola é ruim. Bola, mas eu gostaria de jogar também um pouquinho de bola. Eu jogo ping-pong com o irmão, não estou vendo nada de mal nisso. Mas dentro do equilíbrio da palavra de Deus, do respeito para com o irmão, para com a equipe, tudo bem. Mas não nesse sentido de que eles fizeram aqui um espetáculo, tudo bem, saíram dali. Mas de todos os seus conhecidos de Jesus, e as mulheres que juntamente o haviam seguido, desde a Galileia, estavam de longe vendo essas coisas. Ninguém ficou, até Pedro ficou um pouco afastado, né? E Pedro dizia, não, Senhor, pode deixar, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Mas no primeiro cantado do galo, ele o fez. Não é verdade? Mas eu queria falar um pouco sobre o zelo do apóstolo Paulo. Porque Paulo, sendo fariseu, conhecendo bem aqueles, o sumo sacerdote, lá de Jerusalém, sabendo o que Paulo fazia, que era perseguir e matar os cristãos. Ele, quando teve um encontro com Jesus, ele mudou a sua vida, né? E Paulo vive uma realidade da igreja, como nós vivemos a realidade da igreja, né? Mas só que Paulo entendeu que era necessário ser zeloso. Seja sincero, nós estamos muitas vezes tendo atenção a essa palavra tão pequena, né? Ser zeloso. Parece que no momento em que se vive numa terra cheia de permissões para o pecado, quebrando a lei de Deus, será que nós é fácil viver uma vida zelosa na sua vida espiritual para com Deus? Né? Porque lembra do texto que fala, quem quiser viver uma vida piedosa no presente século, sofrerá muitas aflições. E eu meditando nesse texto, a respeito de ser zeloso, eu falei, Senhor, o que a gente vai ganhar se a gente for zeloso da tua palavra? Se a gente for sincero? Se eu conhecer a tua verdade e for autêntico em praticar a tua verdade. Porque às vezes a gente conhece a verdade, mas não pratica a verdade. Mas diz que conhece, que está praticando, mas não estão sendo autêntico. Autêntico é aquele que pratica a verdade conforme ela é. Não só de boca, mas de intenção, de todo o coração. A gente canta isso aqui, né? E se obedecer aos meus mandamentos, eu farei, meu amado. Tem que ser zeloso. Mas zeloso como? Se você erra, peca. A Bíblia deixa um caminho para você percorrer. Ela diz, vai lá, se arrepende. Porque você tem um advogado perante o Pai. Não, eu vou perseverar no pecado, eu vou continuar assim mesmo, vou fazer isso mesmo.
Aí se você reclamar que Deus te botou uma praga na sua casa, na sua família. Você entende, amado? Aí foi o diabo. E bênçãos. Monte de heresia, né? E tem maldições. Monte é bom. Tem bênção e tem maldição. Qual é que você escolhe? Então, seja fiel a Deus. Seja zeloso. Eu apanhei aqui uma etapazinha da vida de Paulo, porque Paulo, ele queria ser zeloso. Eu vou perguntar uma coisa para você. Você acha que Paulo era casado ou era solteiro? Casado. Mas quando ele abraçou a causa do Senhor, que fez a primeira viagem missionária, fez a segunda, fez a terceira, cadê a mulher dele? Ficou lá, o sobrinho, né? É. Mas não se fala mais na esposa dele. E Paulo fala, sim, mas quando ele saiu do Sinédrio, não precisava mais. É. Mas aí Paulo falou um negócio lá em 1 Coríntios. É bom que o homem não toque. Né? É bom que o homem não toque mulher. Né? Será que ele se tornou celibatário? Você acha que ele tinha tempo de passar 2 anos em Éfeso? Você acha que ele tocava em mulher? Você entende o zelo dele? Zeloso ao ponto de abdicar. E não era um velhinho já incapaz. Ele, quando aceitou o Senhor, ele era também uns 30 e poucos anos, né? Ele era jovem. Mas ele se tornou eunuco, no sentido espiritual. Por amor ao Senhor. Não é interessante isso? E Paulo estava, eu vou ler o texto para vocês aqui. Paulo estava, um texto de Atos 18, 2. Paulo encontra com Priscila e Áquila, os quais vieram de Roma, porque Cláudio, o imperador, mandou que todos os judeus saíssem. Sai todo mundo. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Ajuntou-se com eles. Então ele sabia que ir para Roma era ruim, para a saúde. Né? Ir para Roma não era bom. Mas Atos 19, 11, 12, diz assim, Paulo em Corinto. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. As enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam também. Olha como é que Deus estava usando Paulo. Olha, Atos 19, 21, Paulo em Éfeso. E cumprida estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém. Ele propôs. Não foi, em princípio, ninguém falou, ele propôs no seu coração. Passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo, depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Olha para onde ele já está querendo ir. Isso já era coisa de Deus na vida dele. Atos 20, 22 a 24. E agora, eis que ligado eu, pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Isso é zelo, amado. E quando ele chega lá em
não sei se é Coríntios. Atos 21, 10 e 11. E Paulo, demorando-se ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágapo. Paulo está dizendo, eu vou para Jerusalém. Aí surge um profeta e diz, Paulo não vá para Jerusalém, Paulo? O homem que... Aí as pessoas às vezes não entendem os mistérios de Deus, né? O Espírito Santo pegou o cinto de Paulo, pegou e amarrou os braços de Ágapo. Entende? Se você fosse falar, isso não é de Deus, não. Deus faz, o Espírito de Deus faz como Ele quer. Se a gente der liberdade a Ele. Mas se a gente não der, não tem expressão. Se Paulo não tivesse entendimento, não desse liberdade ao Filho de Deus, ele ia falar, isso não é de Deus, não. Isso é da carne. Mas acontece que não era de Deus mesmo, porque se cumpriu. Né? E demorando-se ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando os seus pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta e entregarão nas mãos dos gentios. E Paulo, meu amado, começou a falar com ele, e o povo falando, Paulo, não vá para Jerusalém, povo, não vá para Jerusalém, Paulo, vocês querem me entristecer? O que acontecer comigo, eu vou para Jerusalém de qualquer maneira. E foi. E Paulo foi preso. Mas ele já tinha no coração dele ir para onde? Para Roma. Isso já tinha há mais de 2 anos. Ele falou, o Espírito do Senhor quer que eu vá para Roma. E eu vou para Roma porque eu sou zeloso da obra do Senhor. E eu vou para Roma. Nem que eu morra lá, mas eu vou para Roma. Já em Atos 22, 3, Paulo, já preso, faz o discurso sobre sua experiência de conversão. E disse, sou zeloso de Deus. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais. Zeloso de Deus. Zeloso de Deus. Como todos vós hoje sois. Na verdade, ele estava fazendo um discurso diplomático. Porque aqueles judeus não eram zelosos. Ele está fazendo um discurso ali com sabedoria para tentar ganhar alguns por Senhor. E ele era zeloso, mas ele era zeloso segundo a lei de Deus, segundo a vontade de Deus. Mas os outros não, eram zelosos segundo umas tradições que não necessariamente eram boas. Então, depois do testemunho em Jerusalém, Atos 23, 11, o Espírito de Deus avisa que assim como ele foi, olha só o que Deus fala, pelo Espírito de Deus. Assim, Paulo, como você foi zeloso, está aí, Atos 23, 11, assim como você foi zeloso em seu testemunho em Jerusalém, eu quero que agora você vá para Roma. Há quanto tempo que ele está querendo ir para Roma? E o Espírito de Deus agora fala para ele, vai para Roma. Entende? Às vezes o nosso zelo começa hoje, mas daqui a pouco acaba. Depois da manhã acaba. Mas você não ouviu, você não foi na congregação, você não ouviu a palavra? Nós não ouvimos a palavra. Aí eu fico pensando naquela semeadura, que quando a palavra cai, não encontra solo fértil. Porque é logo arrancado, é logo sufocado. Não tem como nascer, não tem como frutificar. E a nossa vida não é transformada. Não muda, porque a gente não está dando espaço àquela palavra. Porque nós vivemos um tempo de corre-corre. Nós vivemos para cá e para lá e nós queremos uma palavra. Acontece com todos nós. A gente liga a televisão, está vendo coisas que acontecem. Israel, um drone lá de um avião grandão que caiu lá em Tel Aviv, a gente fica muito agitado, mas não para analisar as coisas. E aí você quer ser zeloso, mas você é transtornado por um monte de, sabe de quê? Um monte de coisinhas que o diabo vai colocando para você, sabe como? Para afetar suas emoções. Desfocar. Gente, o que está acontecendo no nosso país e no mundo. Eu não sei se é melhor a gente saber as informações todas, as notícias,
ou se era melhor não saber. Mas Paulo fica, e eu acho interessante, Atos 24, 27, fala que passaram 2 anos. 2 anos. Félix, por capricho, manteve Paulo preso, porque esperava de Paulo dinheiro. Atos 24, 26. Era um rei. Ele queria dinheiro, e Paulo não deu dinheiro, e ele não deu dinheiro, foi mantido preso por 2 anos. Mas sabe o que aconteceu? Durante 2 anos, Paulo deve ter escrito aquela carta de Romanos. Eu espero uma boa oportunidade para estar com vocês aí. Porque eu quero compartilhar os dons que Deus me deu com vocês também. Irmãos, se fizesse uma coleta na igreja, quanto é que Paulo precisa para ser preso, para ser solto? Os irmãos dariam, porque os irmãos amavam Paulo. Paulo ia ser solto. Mas Paulo, o que ele faz? Atos 25, 10 e 12 diz assim, mas Paulo disse, estou perante, porque Paulo falou, vocês querem me julgar, vocês não têm nem motivo para me prender, porque eu não fiz nada contra Roma. Não fiz nada contra. Mas, você não encontrou nada, então, mas poder soltar não solta também, né? Aí Paulo fala, então eu apelo para César. Ele foi fiel. Eu sou romano e eu apelo para César. E para onde é que ele tinha que ir? É isso que a gente vai ver. É onde ele queria ir. Porque Deus já tinha colocado no coração dele. Porque ele tinha uma obra a fazer em Roma. E foi às custas do governo. Não foi nem pagou passagem. Entende? É uma coisa. Você entende como é que a sabedoria, o nível do Senhor é acima? Ele não pagou passagem. Mas Paulo disse, e foi aqui que aconteceu aquele naufrágio do barco. Quando ele embarcou, o barco pegou um euraquilão daquele, e aí ia matar todos, até o homem, depois que ele chega na praia, ele juntando os gravetos, porque estava frio. A víbora veio e mordeu o dedo dele, mas ele balançou, e ele não morreu, ficaram todos achando, que homem é esse? Esse homem é digno de morte mesmo, não morreu no naufrágio, veio morrer aqui. Né? Mas ele não morreu, e ali foi feita uma obra. Olha só como é que, por zelo, Deus usou ele. Até ali usou ele. De tal forma que tinha um rei ali, uma autoridade, né, daquele povo ali naquela ilha. E ele foi lá, orou pelo homem, ficou curado. E ali ele ficou, em vez de ficar um pouco, com mais tempo, ainda deram para ele alimentação para ele prosseguir a viagem. Por quê? Porque Deus é zeloso com aquele que é zeloso dele, amado. E Deus usa. Se Deus não está nos usando na proporção que Deus, será que o erro é nosso ou será que o erro é de Deus? Se Ele é zeloso em cumprir a sua palavra. E Paulo apelou, estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo a alguns judeus, como muito bem sabes. Esse é Atos 25, 10 a 12. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas que me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Eu apelo para César. Não é tremendo esse homem? Não é tremendo Jesus quando eu encontro uma pessoa que é fiel a ele, que é zeloso? Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, apelaste para César, eu bato para César. Sabendo-se que, quando no início da nossa referência de Paulo aqui, lembra de Áquila, natural de Ponto, e Priscila, sabendo que a coisa estava terrível. Expulso todos. E agora Paulo está indo para um lugar onde expulso todos os judeus. Então, meus amados, em Atos 27, 24, o anjo de Elohim, a quem Paulo serve, confirma que é necessário que Paulo
se apresente diante de César em Roma. E eu lendo uma passagem, eu vi que foi mudado o imperador. Eu acho que estava entrando como imperador Nero. E Nero não teve esse negócio de tentar defesa diante de César, não. Era cristão, matava logo. Não tinha muita explicação, não. Dizendo apenas assim, o anjo do Senhor: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos os quantos navegam contigo. Atos 28, 17. 3 meses depois, Paulo chega, 3 meses depois. Já tinha passado mais de 2 anos no cárcere, né? E agora, 3 meses depois, Paulo chega em Roma, e ele convoca os principais judeus para testemunhar. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais judeus, e juntos eles lhes disse: homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, e entregue nas mãos dos romanos. Ele estava na posição, na situação, ele não estava preso. Lhe foi permitido morar numa casa alugada debaixo da guarda de um soldado. Que preso perigoso, né? E aí ele fica ali e começa a ministrar para aquela comunidade judaica em Roma. Olha que coisa. É zelo de fazer a vontade do Senhor. Então, para mim, o zelo tem significado espiritual, quando estamos servindo a Yud Rei Vav Rei, e a Yeshua HaMashiach, de todo o nosso coração e entendimento, numa entrega total do ser, não intencionalmente religiosa, sabe? Às vezes a gente quer fazer isso, mas a gente quer ser religioso, a gente quer manter a nossa capacidade de ser religioso. Mas não é isso que Paulo estava. Você viu religiosidade em Paulo? Nenhuma, totalmente dependente e entregue nas mãos do Senhor. E aonde Deus anunciava para ele: desça para Éfeso, desça para o Tiatira, desça. Ele descia, é do Senhor, vou descer. E Deus fazia maravilhas, através até de lenços que Paulo era passado por Paulo. Porque sentimos em nosso espírito que lhe somos. Quando você faz uma coisa por zelo a Deus, como é que você vai discernir se aquilo realmente está sendo agradável a Deus, né? Porque sentimos em nosso espírito que lhe somos agradáveis. Está sendo agradável, Senhor. E o Senhor está recebendo, agradável. É prazeroso. Está agradando, está trazendo como um perfume diante da face do Senhor. Alguma coisa que o Senhor está se agradando, o seu cheiro está chegando diante do Senhor e Ele está vendo: esse é o meu servo amado. Imagina, Yeshua, esse é meu servo amado, em que me comprazo. Imagine você vivendo uma qualidade de vida assim. Eu sei que existe uma distância entre aquilo que a gente vê lá fora, né, e aquilo que a gente busca viver na face do Senhor. Não é verdade? Mas eu estava vendo, meus amados, eu falei: Senhor, se a gente for zeloso, o que a gente vai receber? O Senhor falou no meu coração: a coroa da vida. Ser zeloso e você vai receber a coroa da vida. Mas não é uma vida qualquer, é a vida eterna, abundante. E tantas coisas que a gente tem ouvido aqui, né? Porque sentimos em nosso espírito que nós somos agradáveis. E isso produz uma alegria em você. Amém? Traz prazer, traz gozo. Isso que o mundo não conhece. E você não vai ter como explicar. Mas você vai ter para você como tesouro. Amém? Uma completude em Deus que não tem valores de comparação. É como uma recompensa que nos abençoa, nos dando a alegria da sua salvação. A alegria da salvação e o deleite do Senhor, porque estamos fazendo a sua vontade. É servir ao Senhor. Finéias recebeu a bênção de um sacerdote. Cheio da shalom de Deus.
Shalom é muito mais do que a gente pensa que é paz, né? Shalom. Aliás, a gente tem que fazer uma ministração só sobre shalom. Receba shalom, meu amado. Receba shalom. Shalom, meu amado. Você está andando no caminho do Senhor, o Senhor está te galardoando. Receba shalom. Quando você recebe shalom, sabe, como o medo desaparece, a tristeza, a fraqueza, sabe, a perturbação. Porque quando entra Deus no negócio, na tua vida, o resto tudo sai. Né? Se então o amor de Deus na tua vida, o ódio tem fácil. Né? E Finéias recebeu a bênção de um sacerdócio, ele e os herdeiros dele. Ele era descendente de Arão. Ele estava ali como sacerdote. Mas foi o único que se levantou para meter a lança no meio daquele casal que estava praticando um pecado. Assim, imagine no meio daquele povo todo, um povo que era conhecido um do outro ali, naquela situação familiar. Passa um homem judeu com uma mulher cananita, passa no meio deles, assim, assuntando, eu não sei, provocando, como se aquilo fosse uma coisa normal e perfeitamente aceita. Passa, vai para o quartinho do lado e começa a ter relação, e não diz que Finéias teve dificuldade de abrir a porta, não. Ele chegou lá, a porta estava aberta. Se é que tinha porta, né? Se é que tinha alguma coisa travando. Passou a lança e cravou no meio. Meu Deus, que coisa violenta. Cessou aí, né, irmão? Foi zeloso, Deus falou, foi zeloso com o meu zelo. O Senhor estava aguardando, eu fico pensando, o Senhor estava aguardando alguém que pudesse ser usado como mão dele. Mãos, pés, para chegar lá, motivado de maneira correta, para chegar lá e enfiar aquela lança e matar aqueles dois. Eu vejo que a morte dos dois não foi fácil também, né? O morto, quando mata por aqui, a pessoa fica estrebuchando. Não é uma morte rápida, não. Mas ele foi zeloso. Amém? E Finéias recebeu esta bênção. Nós podemos receber a bênção de uma vida cheia do Espírito, em paz com Deus. Se formos zelosos. Não é fanatismo, não é imposição. Isso não conduz. Não é fanatismo dizer assim, você vai ter que ficar preocupado em fazer tudo que está escrito. Não é isso. Compromisso, lealdade, autenticidade, fidelidade. Não seja um 7-1 com Deus. Não tente enganar. Não tente enganar. Senhor, eu fiz isso por isso. Seja decente. Seja decente, né? Seja autêntico. Como aquela caixinha que tinha aqui, sai de boca ali, toma vergonha, né? Sai de abacuque, né? Amém, amado? Temos sabedoria em conduzir nossas vidas diante do Senhor, porque nós vimos ontem, e volto a falar, todo o poder foi dado a Yeshua, HaMashiach, não só na terra, mas em todo o universo. Amém? Todo o universo. Ele disse, eis que vos dou poder e autoridade, disse isso para a igreja também. E nós queremos experimentar este poder, esta autoridade. Você não precisa abrir a sua boca para impor autoridade para ninguém, mas você pode dar um testemunho de que Deus é contigo, pelo zelo que você tem para com Ele. Em Yeshua HaMashiach. Eu sinto assim que quando a gente pega esse microfone, tem uma unção do microfone, sabe? Então tem que dizer.